Bom, queridos, hoje nós estamos começando não uma série nova, mas uma campanha. Deus deu a direção de que deveríamos orar pelas famílias da nossa igreja. E não somente pelas famílias da igreja, mas pelas famílias do Brasil. Então, até o dia 10 de dezembro, eu estarei pregando cada semana uma mensagem com revelação, com direcionamento, com reflexões tremendas. Mas como o tema da nossa série é Pela Família de Joelhos, todos os domingos nós estaremos, depois da palavra, nos ajoelhando e como igreja orando pelas nossas famílias. Amém? Quantos aqui creem que Deus pode fazer um milagre? E milagre é aquilo que o homem não pode mais fazer e Deus vem e faz. Você crê que Deus pode fazer isso na tua família, irmãos? Milagre é para quem deseja, é para quem quer. Então eu quero te desafiar. Faça esta campanha. São 6 domingos, não perca nenhum deles. Faça como uma campanha, interceda todos os dias. Se a sua família está tudo bem, interceda por alguém que você conheça, que talvez não esteja tão bem. E a palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode na sua eficácia. Amém? Então, estamos iniciando esta campanha pela família de joelhos. Eu não sei se vocês têm observado, mas a família cristã no mundo tem enfrentado guerras e tempestades extraordinárias, em todos os âmbitos, economicamente falando, psicologicamente, espiritualmente, moralmente, socialmente, em todas as áreas que envolvem a família. Nós temos percebido ataques extraordinários, gigantescos, e o que eu percebo é que as famílias não têm sabido lidar com isso, não sabem o que fazer, como lidar com essa avalanche, porque essa guerra não é pontual, ela é sistêmica. Então, a razão de nós estarmos aqui, em primeiro lugar, refletindo, pensando, levantando pontos importantes, mas também dando direcionamentos da parte de Deus, porque a família é um projeto de Deus. Foi Deus quem criou a família, não foi o homem. A família é a instituição mais antiga da sociedade e foi criada por Deus. E se Deus a criou, Deus tem para ela um plano e um projeto e recursos para que a família seja bem sucedida, vitoriosa em qualquer circunstância, em qualquer época, em qualquer nação, debaixo de qualquer regime. Deus tem vitória para as famílias daqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Receba esta palavra logo no início. O tema da mensagem de hoje é a importância do perdão na família. E eu quero começar a ler o texto de Lucas 17, de 1 a 4, um texto de Jesus. E a Bíblia diz: disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoe-lhe. Todos nós, seres humanos, somos falhos, somos imperfeitos. Nós pecamos contra Deus, pecamos contra os irmãos, pecamos contra a esposa, contra o marido, contra os filhos, contra os pais. Pais erram com filhos, casais erram entre si, filhos erram para com os pais, irmãos ferem aos irmãos. Então a verdade é que todos os membros da família precisam praticar o perdão proposto por Jesus. Jesus está falando claramente aos seus discípulos que o perdão não é uma questão de escolha, não deve ser opção, não é resultado de sentimentos, é uma ordem de Deus
que certamente, uma vez cumprida, vai trazer benefícios, restauração, saúde para a família. Então, ao longo da minha vida ministerial, eu tenho aconselhado muitos casais. E eu percebo que o que destrói um lar, o que destrói uma família, sem dúvida alguma, em primeiro lugar, é a falta de perdão. Mas como nós, cristãos, devemos reagir diante de uma ordem como essa de Jesus? O que é de fato perdoar? É deixar de sentir a dor? É desconsiderar o erro? Significa que você vai jogar a poeira para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu? O que é este princípio que Jesus nos ensina? E na mensagem de hoje eu quero fazer algumas reflexões a respeito do perdão. Em primeiro lugar, eu quero que você considere os possíveis métodos que são usados para lidar com as feridas. E aqui são os métodos que o mundo usa, os métodos naturais que os seres humanos se utilizam para lidar com as feridas. A primeira maneira, muito comum, é você pode retaliar. O que significa retaliação? Significa revanchismo. Significa dar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Me feriu, vai ser ferido. Gritou comigo, vou gritar de volta. Esta é a retaliação. E geralmente isso é o que ocorre na vida de muitas famílias que vão passando por processos degenerativos, que vão gradativamente solapando as estruturas da família. Estes processos de falta de perdão começam a gerar retaliações e revanchismo. Quando isso acontece, irmãos, o casamento começa a morrer. Porque revanchismo e retaliação, em tempo algum, vai trazer um resultado positivo. Uma segunda maneira de se reagir também, diante da ferida, é reprimir a hostilidade. Tem gente que é paroleiro, tem gente que é brigão, não foge de uma briga, adora brigar. Mas tem gente que não sabe brigar. Tem gente que, ao escolher a não confrontação, reprime os sentimentos. E o que acontece com pessoas que geralmente reprimem o que sentem, é que elas começam a desenvolver lá no seu interior uma raiz de amargura. A mágoa se torna em dor, a dor se transforma em hostilidade, em raiva, em ira, em ódio, até que o momento a pressão é tamanha que o vulcão explode. E geralmente quando o vulcão explode, ele destrói tudo em volta. Pessoas que agem assim são muito perigosas, porque elas estão silenciosas, é como um vulcão. Você está lá vendo a montanha, ela é bonitinha. Inclusive, as pessoas que moravam em Pompeia e que morreram, elas moravam lá e não tinham a mínima ideia de que o Vesúvio era um vulcão destruidor. A região era altamente fértil, porque onde existem lava vulcânica, a terra é fértil. E o vulcão estava ali, quietinho. E numa manhã ele explodiu e destruiu a cidade. Assim é com muitas famílias, onde existem pessoas que são oprimidas, que são feridas, que sofrem bullying, que sofrem afrontas, desrespeitos. E chega uma hora que a pessoa diz basta, e explode de uma vez. E com isso fere a todos ao seu redor. Algumas dessas nunca chegam a explodir, mas desenvolvem patologias psicossomáticas, câncer, úlceras. Está provado cientificamente que pessoas que se reprimem são pessoas que têm muito mais possibilidade de ter algumas enfermidades. Uma terceira maneira de se reagir para com a ferida é a chamada autopiedade. Há pessoas que crescem em ambientes de hostilidade, pais que agridem verbalmente os filhos, que os denigrem, que os criticam o tempo inteiro,
Pais que, ao invés de encorajar os seus filhos e dar a eles uma atmosfera agradável de encorajamento, onde eles cresçam acreditando nos seus potenciais, eles estão sempre debaixo de crítica. Algumas pessoas que vivem isso respondem com uma atitude assim: eu não mereço ser feliz, eu não tenho valor próprio, eu de fato sou assim por minha própria culpa. E pessoas assim acabam também desenvolvendo uma personalidade depressiva. Você conhece alguém? Pessoas que se encolhem, que introjetam sentimentos, pessoas que aceitam a vida como a vida lhes apresenta e jamais lutam pelos seus direitos, porque são pessoas cuja mentalidade foi formada debaixo desta crítica, desta opressão, desse bullying, muitas vezes dentro da própria família. Pessoas assim acabam desenvolvendo tendências de autoflagelação. E aqui, ainda que não se fale muito, queridos, hoje nós vivemos num tempo em que adolescentes estão se flagelando, estão se cortando, e a própria internet apresenta maneiras e maneiras da pessoa se ferir, e muitos até na internet ganham notoriedade por ensinar as pessoas a se suicidar. Aí você vai dizer assim: como que um jovem, um adolescente que tem a vida pela frente chega a este ponto? Muito provavelmente porque viveu dentro de um lar com muita crítica, muita opressão, ameaças, tristezas, e quando a pessoa não encontra respostas e caminhos para a vida, ela pode chegar a esse ponto. Então, a verdade é que, como eu disse, nós somos seres imperfeitos, e não importa com quem convivamos, sempre haveremos de errar para com os outros, de ferir, de ser ferido, e lidar com a ferida, com a dor, é fundamental para uma família saudável. E certamente o perdão é o caminho proposto por Deus. A segunda consideração que eu faço é: considere o método de Jesus. Diga assim: o que Jesus aconselhou é perfeito, é verdade, vai dar certo. Então considere o método de Jesus para tratar com as feridas. Os últimos dizeres de Jesus na cruz revelam qual é o método dele. Ele estava ali crucificado injustamente por pecados que não eram dele, que eram na verdade de todos nós, e especialmente daqueles que estavam ali zombando, afrontando, dando cusparadas. Jesus estava ali e ele tinha todos os direitos do mundo de retaliar, de ter revanche, mas a oração dele ao Pai é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A palavra perdoar, irmãos, na sua etimologia, significa doar-se por inteiro. O prefixo per do latim significa completo, inteiro. Perdoar é se doar por inteiro, se doar completamente. Então o perdão é isso, é você entregar, dar a sua vida, para que a pessoa que lhe ofende esteja livre. Agora, perdoar é literalmente abrir mão. Diga: perdoar é abrir mão, é rejeitar o direito de pagar o mal com o mal. Há uma figura na Bíblia, eu gosto de citar sempre o caso de José, porque tem muita gente que diz assim: mas Jesus era Deus, eu não sou Jesus, não é possível fazer o que ele fez. Mas a história de José vocês todos conhecem. José era o filho caçulinha, antes de nascer Benjamim, de Jacó, filho amado de Jacó. Os seus irmãos o odiaram ao longo da vida, tanto por causa das suas chatices, mas principalmente por causa do amor de Jacó para com ele. E um dia ele foi a procurá-los no campo, a mando do pai. Ele foi jogado num poço, queriam matá-lo, acabaram vendendo para os midianitas, e ele acabou lá no Egito como escravo, e durante 13 anos da sua vida ele ficou comendo pão que o diabo amassou, por conta de coisas
que os seus próprios irmãos fizeram contra ele. A vida dá voltas, meu querido, e saiba que a vida vai dar voltas na tua história também. E acontece quando a história dá uma guinada e os seus irmãos têm que subir ao Egito para comprar comida, porque a seca era tamanha em Israel. No Egito eles não tinham problema, porque o Nilo sempre enche, e quando ele enche a colheita é maravilhosa. Quando eles lá chegam, eles se deparam com José, agora governador do Egito. E vocês se lembram da história? José os perdoa, eles se arrependem, José os perdoa e fica tudo bem. Eles vão morar na Vila Nova Conceição, lá do Egito, que era a terra de Gósen, que era o bairro chique, né, dos egípcios. Mas aí morre Jacó. Vejam o diálogo dos irmãos de José com José depois que o pai morre. Estava tudo bem, eles já tinham se reconciliado, mas de repente morre o pai Jacó. E o texto diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Diga, retaliação. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José. Estava morrendo de medo: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Culpa. Responderam José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Seus irmãos queriam matá-lo. Quando ele tinha a oportunidade de retaliar, ele falou: não vou matá-los, eu não vou ser como Deus, eu não tenho esse direito, eu vou amá-los, eu vou cuidar de vocês, eu vou abençoá-los, eu vou proteger não só a vida de vocês, mas a sua descendência. Então, meus queridos, este é o sistema da palavra de Deus. E dentro de um casamento, se não houver alguém que tenha a intenção de dar o primeiro passo, o casamento vai ser destruído, a família vai ser destruída. Eu contei de manhã, e você já deve ter ouvido muitas vezes, né? Até porque a Lília é sempre a minha ilustração de sermão, que a gente casou muito jovem, 22 anos os dois. E quando eu me casei, eu falei: mulher não manda em mim em hipótese alguma. E a Lília, em contrapartida, era topetuda também. Meu pai dela, quando eu fui casar com ela, falou: olha, dos meus 3 filhos, porque não tinha o Lucas, aliás o Lucas estava na barriga, né? Ele disse assim: a Lília é a pior deles, é a mais brava. E eu pensei comigo: pode deixar que eu domino a fera. E o primeiro ano de casamento foi duro, irmãos, porque era todo dia a gente brigando, disputando espaço, quem mandava em quem ia fazer. E obviamente ela não sabia ainda, mas alguém para lidar comigo, se lidar na pancada, vai ter o pior de mim, mas se lidar com doçura, tem o melhor de mim. Por um ano a gente ficou disputando espaço, até que no segundo ano do Palavra da Vida nós fomos estudar uma matéria chamada Lar Cristão. E a Lília aprendeu que a mulher deve ser submissa ao marido. E de uma hora para outra ela mudou comigo. E eu achava esquisito, um dia eu falei: mas o que houve? Por que você mudou comigo? Por que agora você não me provoca mais? Por que agora você não briga mais comigo? Ela disse: porque eu aprendi que a palavra de Deus diz que eu devo me submeter a você. Irmãos, de um dia para o outro, nós nunca mais brigamos. De uma hora para outra, não é que não há as diferenças, que de vez em quando a gente não tem alguma discordância, mas passamos a viver em paz.
E hoje eu estou casado há 34 anos por uma decisão de obedecer à palavra de Deus. E uma das coisas que a gente desenvolveu é o compromisso de jamais ir dormir sem acertar aquilo que havia entre nós, aquilo que se interpunha a nós dois. As mágoas não existiram. Se eu parar para pensar, será que tem alguma coisa que a Lília tenha feito que tenha mágoa no meu coração? Nada. Eu não tenho uma lembrança. Por quê? Porque, querido, perdoar é uma decisão de não alimentar hostilidade para com a pessoa que nos fere. Amém? Agora, no texto que nós lemos de Jesus, a gente percebe algo muito importante aqui que eu quero explicar a vocês. Jesus fala claramente, olha, se o indivíduo se arrepender, diga, se ele se arrepender, você perdoa. E aí Pedro então fala, mas até quando? Tem um limite, Senhor? 7 vezes? Jesus falou, não. 70 vezes 7. Se o camarada errar contra você 7 vezes no dia, na mesma coisa, no mesmo tema, e ele vier até você arrependido, você deve perdoá-lo. Então, de um lado a gente percebe que na cruz Jesus estava liberando o perdão a despeito das pessoas que estavam recebendo. Perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Porque o perdão liberta você, não liberta o outro. O perdão libera aquele que perdoa. Quando você não perdoa alguém, você está amarrado a lembranças passadas. Você está acorrentado pelas feridas que foram feitas na tua vida. Você se lembra do momento, você se lembra do tom de voz da pessoa, você se lembra da cena, e aquilo, toda vez que você se lembra, traz de volta a dor, a ferida. Jesus ensinou que o perdão deve ser incondicional. Eu perdoo a despeito do que o outro reage. Contudo, o texto deixa claro que o perdão só se estabelece verdadeiramente quando há o arrependimento de quem fez a ofensa. Ou seja, Jesus morreu na cruz e perdoou a todos. Todos vão ser salvos? Não. Quais serão salvos? Os que se arrependem. E a Bíblia diz, sem arrependimento não tem salvação. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Portanto, o perdão para quem é ofendido é uma decisão de liberar o outro, de não retaliar, de não hostilizar a despeito do outro. Mas para que haja restauração do relacionamento, é fundamental que a parte que cometeu o erro esteja disposta a se arrepender. Perdoar, portanto, é decidir pagar, diga assim, perdoar, é decidir pagar o mal com o bem, é estar disposto a restabelecer o relacionamento quebrado. Porque pagar o mal com o mal ou o bem com o bem, qualquer um pode. Mas quando você olha para uma família que está ferida, isto se dá exatamente porque não existe alguém que decida estancar o processo de retroalimentação da ferida. Você me fere, eu te devolvo. Você me trai, eu traio de volta. Você me agride, eu te agrido também. Enquanto não há alguém disposto a liberar o perdão e dizer, isto está estancado na minha vida, eu não estou mais ferido por aquilo que você fez, porque eu te perdoo, você está livre. Então, se você gostaria de ter uma família saudável, uma família cheia de bênçãos, você tem que estar disposto a pagar o mal com o bem. Ah, pastor, mas o que o meu marido fez ou a minha esposa fez para comigo não tem perdão. Queridos, sim, tem perdão sim. Tem perdão porque Jesus te perdoou de coisas piores. Só que a gente esquece das coisas que a gente fez, mas não das coisas que fizeram contra nós. Perdoar é ser capaz de dar ao outro o lugar que ele tinha antes de cometer a ofensa.
Porque tem muita gente que fala assim: eu perdoo, mas não esqueço. Tá tudo certo, eu te perdoo, mas fica você lá, eu fico aqui. Você já imaginou se Jesus falasse assim para você: tá perdoado, mas eu não quero você junto comigo no céu? Qual é a alternativa do céu? Inferno. Que perdão é esse? O perdão restitui a posição anterior. Quando você perdoa a sua mulher, quando ela perdoa você, é como se nada tivesse acontecido. Filhos precisam perdoar os pais. Pais precisam perdoar os filhos. Restituir a posição de comunhão anterior à ferida. Amém? O perdão, querido, é diferente de esquecer. Diga assim: perdoar e esquecer não são a mesma coisa. Porque é impossível você esquecer de algo que te machucou. Aliás, na própria construção das lembranças, hoje a ciência prova que os hormônios são fundamentais na construção das memórias. E os hormônios são liberados nos momentos de intensa emoção. Então, aquilo que te feriu, de fato, você não vai conseguir esquecer. Mas esquecer é diferente de perdoar. Porque perdoar é decidir não retaliar. Amém? E quando Jesus disse para Pedro: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o que Jesus está ensinando a Pedro é que toda vez que a lembrança vem à sua mente daquela ferida, você declara o perdão. Para quê? Para que você seja livre de todas as feridas. Bom, eu tenho vários pastores que estão aqui comigo, e uma das características do pastorado é pessoas serem ingratas para com você. É como o relacionamento de pai e filhos. O pai vai sempre, a mãe vai sempre fazer muito mais pelo filho do que o contrário. Desde que você tem um filho no mundo, você passa a viver para ele. E muitas vezes os filhos vão se lembrar mais dos erros que você cometeu do que dos grandes, inúmeros acertos que você viveu e abençoou a vida deles. Não é verdade? Pastor e ovelha assim também. Agora, eu podia ficar um pastor frustrado, chateado, ficar me lembrando das milhares de pessoas que passaram da minha vida e das muitas que foram ingratas comigo, porque a gente erra também, pastor também erra com ovelha. Agora, se você ora por elas, aconselha, abre a sua casa, a pessoa entra na tua casa e depois ela te trai, ou você pode ficar ferido, ai meu Deus, ou você pode liberar perdão e dizer: entre na fila. Quer falar mal de mim? Entre na fila. Então, eu posso falar para vocês, quem me conhece sabe, eu não tenho uma pessoa nesse mundo inteiro contra quem eu retenho a ofensa. Todas as pessoas já têm o meu perdão. Eu estou livre, eu durmo todos os dias em paz. Por quê? Porque eu não consigo. Eu falo para a Lília, às vezes eu me sinto blindado. Eu não consigo ter sentimentos ruins para com ninguém. Amém? Eu sou livre, eu sou uma pessoa livre. Sou de bem com a vida, eu sou feliz, eu estou em paz. Por quê? Porque eu aprendi a perdoar. Às vezes a gente conversa com outros pastores, eles vêm, conta, eu falo: querido, aprenda a perdoar, porque o teu galardão não vem dos homens, vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, perdoar não é esquecer. Para que o relacionamento se restabeleça, a pessoa que cometeu o erro tem que se arrepender, porque se ela continuar fazendo, você fala: anda por lá que eu ando para cá, te amo, te perdoo, mas não quero andar com você, porque eu também não sou pinico. Não é? Então é assim que eu quero dizer para vocês: não importa qual tenha sido o grau da ofensa, não importa quantas vezes elas se repetiram, importa que você entendeu. Jesus falou, então é verdade, perdoa sempre, 70 vezes 7. E lá na cruz, certamente ele estava olhando para as pessoas e tinha pena delas.
Mas somente aquelas que se arrependeram passaram a usufruir do perdão que Ele liberou. Então, quando Jesus nos diz que nós devemos perdoar sempre, é para que nós, em primeiro lugar, estejamos livres dos efeitos malévolos da falta de perdão, da mágoa, do ressentimento, das contabilidades. Querido, se você ficar fazendo contabilidade dos relacionamentos que você tem, seja os seus amigos, seja os seus filhos, seja a tua mulher, você não vai ser feliz. Quando você ama alguém e libera perdão, você não faz contas. Você ama porque Deus colocou amor no teu coração. A Lília brinca comigo, ela fala assim: por que eu te amo tanto? Aí eu falo: porque eu sou maravilhoso. Mas a gente vive num ambiente onde a palavra de Deus sempre foi a nossa regra, a nossa vida. Eu tenho uma filha só, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela cresceu num ambiente de fé, de obediência à palavra, e ela naturalmente se tornou aquilo que ela aprendeu dentro de casa. A nossa vida cristã não é um apêndice da nossa história, não é uma roupa que eu visto no domingo. Vocês conhecem os meus defeitos todos, que são muitos, mas vocês podem ter certeza. Vocês querem ver quem eu sou? Vai na minha casa, vê o que a minha mulher fala sobre mim, o que minha filha fala. Meu genro entrou na minha casa, já está vivendo nesta unção, meu neto já está nesta unção. E hoje às vezes eu vejo a vida deles e eu falo: meu amor, é com a gente. Eu me lembro que quando a Érica era pequena, ela tinha várias amigas, e uma menina que era muito próxima dela falou assim: eu não quero casar nunca. E a gente percebeu que aquilo era uma ferida, porque na casa dela os pais não viviam bem. E já a Érica falava assim: pai, eu quero casar com 22 anos. Eu e a Lília casamos com 22 anos. Eu falava: filha, você não gosta de ficar com o papai? Não está bom vir ficar aqui. Um dia a Lília falou para mim: você não está percebendo? Ela quer viver o que nós vivemos, e hoje ela está vivendo o que nós vivemos. A gente percebe o amor, o carinho que eles têm entre si, ela e o Ramon, o Enzo. Tudo, meus queridos, porque decidiram andar na palavra de Deus. Aquilo que Jesus ensina pode não ser fácil. Você tem que matar a carne, você tem que dizer não para o teu ego. Mas quando você obedece à palavra de Deus, o mesmo poder que criou os céus e a terra é o poder para restaurar a sua casa, a sua família, o seu casamento, os teus relacionamentos. Amém, irmãos? Então o perdão, ele não tem absolutamente nada a ver com esquecimento. Ele é uma decisão de se doar para o outro por inteiro. E eu quero fazer algumas reflexões finais aqui sobre o perdão. Em primeiro lugar, a prática do perdão, ela deve ser para todos nós aqui baseada no perdão que nós recebemos do Pai Celeste. Queridos, desde que eu me converti, eu passei a ter uma consciência muito clara de que o perdão de Deus para a minha vida era algo extraordinário. Então eu nunca retive o perdão para ninguém. Nunca alguém me pediu perdão e eu disse: não está perdoado. Até o pessoal que trabalha comigo, eu digo: olha, quando eu voltar com você, não relativize o seu erro. Se relativizar, eu vou endurecer. Mas quando alguém chega para mim e fala: me perdoe, eu errei, acabou. Por quê? Porque eu erro também. E do mesmo jeito que eu sei que Deus me perdoa, eu libero perdão. E eu quero mostrar como na Bíblia isso é veraz, como isso deve acontecer em função deste conhecimento. Quando Jesus, ele ora e nos ensina a orar lá em Mateus capítulo 6, versos 12 a 15, ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas. Eu quero trocar dívida por ofensa. Eu prefiro
a versão católica da oração do Pai Nosso, porque dívida parece que é uma coisa financeira, né? Ofensa não, é em qualquer área. Então ele diz assim: e perdoa-nos as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, ou assim como temos perdoado aos que nos têm ofendido. O que Jesus está nos ensinando a orar? Pai, eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu também estou perdoando. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: quando você não perdoa, o Pai também não te perdoa. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está claro ou preciso explicar? O que Jesus está dizendo? Se você perdoar quem te feriu, eu te perdoo. Se você não perdoar, eu não te perdoo. Você sabia que a Bíblia diz que quando o marido está brigado com a mulher, não adianta nem orar? A Bíblia diz que as suas orações não chegam aos céus. Por quê? Porque se você perdoar, Ele te perdoa. Se você não perdoar, Ele não te perdoa. Quantos aqui querem o perdão de Deus? E quando Deus perdoa, perdoa mesmo. Não fica fazendo contabilidade, não fica jogando na cara. Os homens não, né? Perdoou, depois daqui a pouco fala: mas você fez, mas você não perdoou já? Deus não faz isso. A Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles não se esquece. Acabou, finito. Não existe mais. Então, se você, meu querido, quer o perdão de Deus, você também precisa liberar perdão para qualquer pessoa que te ofenda. Glória a Deus. Efésios 4, versos 31 e 32 diz assim: o apóstolo Paulo está dizendo: longe de vós. E agora ele vai descrever o casamento de muita gente que está aqui. Ou de muita não, mas de alguns. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfema, e bem assim como toda malícia. Queridos, tem casais e famílias que eles saem do 0 para 1000 decibéis de uma hora para outra. O camarada deu uma toquinha na mulher, ela já: o que está fazendo? Ou então o camarada grita, e os filhos gritam também, e fica aquela gritaria. E a Bíblia diz: longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Agora, como é que a gente faz isso? Antes, sede uns para com os outros benignos. Você sabe o que é ser benigno? Ser benigno é mais do que ser bom. Ser benigno é agir de tal maneira a provocar a bondade no outro. O indivíduo benigno, ele torna o outro melhor. E foi exatamente isso que a Lília fez. Ela me tornou uma pessoa melhor. Ela fala para mim assim: meu amor, hoje você é um marido muito melhor do que você era antes. E eu digo para ela: mas eu era ruim? Não, você era bom, mas hoje você está muito bom. Todos os dias eu falo isso para ela e ela fala isso para mim. Porque na nossa vida, eu fiz dela uma pessoa melhor e ela fez de mim uma pessoa melhor. É assim que a Bíblia diz que deve ser uma família. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Compassivo é padecer com. Às vezes o teu filho está chorando, aí você vem dar sermão. Querido, vou dizer uma coisa para você: você não é o CEO da tua casa. Você não está na tua empresa, você está na tua família. Você não é o pastor lá em casa, lá você é o pai ou a mãe.
Então trate o seu filho como seu filho, trate a tua esposa como a tua esposa. Eu me lembro que eu tinha uma ovelha no começo da igreja, cujo pai era juiz. Então quando o filho fazia alguma coisa, o pai virava para o filho e falava: olha a toga. Que toga! Ele queria ser juiz dentro de casa. Não, ali dentro ele é o pai. Então eu quero dizer para você, querido, seja benigno, deixa de lado gritaria, revanchismo, e seja para o seu filho compassivo. Quando ele estiver chorando, às vezes senta no chão e chora com ele. Porque você sabe aquela história, né? Quando a gente vê uma criança chuta, dá um chutão, dedão, você fala: onde está doendo? Ah, está doendo aqui, ou está doendo aqui. Aí você dá um beijo e fala: passou? Passou. O que a criança está querendo? Que você sofra com ela. Uma das grandes maravilhas de uma família onde Deus está é que as pessoas sofrem umas com as outras, se alegram umas com as outras, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Estes mandamentos de reciprocidade uns aos outros tem 58 na Bíblia. Um dia eu vou pregar sobre isso. 58 mandamentos que um para o outro. Aí você fala: mas eu vou fazer se ele fizer, eu vou perdoar se ele perdoar. Não, você vai perdoar porque Jesus te mandou perdoar. E quem dá o passo ainda vai receber o galardão. E a bênção vem para casa, vem para a família, e restaura o relacionamento com os filhos. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. O perdão de Deus é retido quando nós não perdoamos aos que nos ofendem. É muito importante você dizer isso, saber disso. 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11, o apóstolo Paulo diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos o desígnio. Qual é o propósito e o desígnio do diabo? Roubar, matar e destruir. Se ele puder, ele vai roubar a sua alegria, roubar a sua paz, roubar a sua família. Mas ele não quer só te roubar, ele quer matar e quer destruir tudo em volta. Este é o desígnio dele. E o apóstolo Paulo diz assim: eu perdoo qualquer coisa que eu tenho que perdoar, eu faço diante de Cristo por vossa causa. Para quê? Para que Satanás não conquiste alguma vantagem em relação à minha vida e em relação à vossa vida. Então saiba disso, meu querido. Quando você deixa de perdoar, você está abrindo uma vantagem para o inimigo na sua mente. Então aquilo começa como um ressentimento, como uma ferida, e Satanás vai construindo fortalezas que te aprisionam. Uma pessoa que não perdoa não está livre. Quantos aqui querem ser livres? Gente, eu me lembro que quando eu não era cristão, eu cresci alimentando o desejo de bater no meu pai. Até o dia que com 15 anos eu falei: chegou o teu dia. E ele vazou. Graças a Deus pela minha mãe, que entrou, parou no meio da porta e falou: não, só se for por cima de mim. Eu falei: não, da senhora eu não passo nem perto. Mas quando eu me converti, Deus foi restaurando o meu relacionamento com Ele. E a cereja do bolo foi quando eu passei por cura interior com a doutora Neuza Etioca. Hoje, quando eu lembro do meu pai, não lembro de nada que ele tenha me feito. Nada. Eu só lembro das piadas dele. Eu só lembro como ele era doce, como ele cantava. Eu me lembro como ele era um homem que honrava a minha mãe, ele amava a minha mãe.
Eu me lembro do meu pai e eu me sinto orgulhoso, porque eu sou o filho que mais se parece com ele, até fisicamente. Os dons que ele tinha, meu pai era um homem que adorava línguas, eu amo as línguas. Meu pai era um homem que amava os livros, eu amo os livros. Eu olho e falo, eu sou meu pai. Eu fui curado, porque antes eu não queria parecer com meu pai, eu queria parecer com o pai dos outros. Mas porque Deus me curou, Satanás perdeu todas as vantagens que ele tinha na minha alma. E hoje eu sou livre, queridos, amém? E eu quero profetizar e declarar na tua história que você pode ser livre, livre das vantagens adquiridas ao longo do tempo, quando você reteve ressentimentos e não liberou perdão. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós. Então, quando você perdoa o seu filho, você impede que Satanás tenha vantagem sobre ele. Quando você perdoa a sua mulher, você impede que Satanás tenha vantagem sobre ela. Quando você perdoa o seu marido, você impede que Satanás tenha vantagem sobre o seu casamento. Por quê? Porque você está andando em obediência. Por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Eu termino essa palavra dizendo que perdoar não é fácil. Nós precisamos da graça de Deus. Para que a nossa reação seja como de Jesus, tem que ter a graça dele. Mas a graça de Cristo já está disponível. Está na tua vez agora a bola. E a tua vez é: eu decido. Diga, eu decido perdoar. Diga, perdão não é um sentimento, é uma decisão. E o que eu citei, não é que o perdão é um preço que você paga para ter o perdão, não é isso. É que quando você perdoa, na verdade, Deus está te dando liberdade para viver abundantemente. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe, gente, quando a Érica foi se casar, a Érica é muito parecida comigo, de jeito, raciocínio, ela tem muito de mim. Então, quando ela chegou na fase da adolescência, a gente discutia muito, tudo, teologia, filosofia, história. E quando ela vinha com aquelas ideias daqueles professores da faculdade, eu ficava com tanto medo dela desviar, que eu ficava só contraditando. E às vezes, quando eu perdia no argumento, eu falava, você não sabe nada. Porque a bichinha é fogo no argumento. E quando ela foi se casar, eu chamei e falei, filha, você é o amor da minha vida, da minha e da sua mãe. Fala para mim, você tem alguma coisa que você quer que eu peça perdão? Que o pai não quer que você entre na sua vida de casamento sem abrir o coração. Eu pensei que ela ia falar, não pai, você é o pai mais maravilhoso do mundo. E ela veio com uma lista de coisas. E eu pensei, mas eu sou tão ruim assim. Ela disse, pai, você não pediu para eu falar tudo? Eu estou falando tudo. E a gente teve um momento lindo de reconciliação. Ela chorou, eu chorei. Falei, olha, me perdoe, eu errei por temperamentos, errei muitas vezes por falta de maturidade, mas eu quero que você saiba que você é o amor da minha vida e da sua mãe. Ela falou, eu sempre soube disso. Eu estou te falando isso porque eu quero entrar no meu casamento livre. Nunca mais a gente discute. Hoje ela sente saudade do tempo que ela estava em casa e eu sinto saudade. Então quando a gente está junto é só festa. Mas houve um momento de reconciliação. Então não tenha vergonha de olhar para tua esposa e perguntar a ela, tem algo que eu tenha feito que eu precise me arrepender? Fale com seu marido, com seus filhos, com seus amigos.
Não guarde, não guarde ressentimentos, porque ressentimentos estragam, azedam, amargam a relação. É melhor você falar. Quando você fala, às vezes você fere o outro devolve. Mas quando você traz à luz, o Espírito Santo pode restaurar. Perdão é a primeira decisão que a gente tem que ter, se nós queremos uma família saudável, restaurada, abençoada. Não guarde somente mágoas. A palavra de Deus diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Lembre das boas coisas que você viveu com aquele amigo, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Lembre das coisas que geram em você respostas positivas. Decida perdoar. A decisão é tua, não está na mão do outro. Você quer ser livre? Você decide. A decisão é tua, porque Deus já fez a parte dele, mas agora você precisa fazer a sua parte. Eu quero chamar aqui todos os intercessores. Quando você chegou aqui hoje, você foi ungido, porque nós reconhecemos que para lutar contra as hordas do maligno não basta ter intelecto. Você precisa ter uma atitude de obediência, mas você precisa da intervenção de Deus. Por isso o nome desta campanha que nós estamos fazendo é Pela Família, diga, pela família de joelhos. Então eu quero chamar os pastores aqui, os intercessores que hoje intercederam pela sua família, e eu vou pedir para você se ajoelhar, onde você estiver, e juntos nós vamos orar ao Senhor para que Ele faça uma obra completa na sua família, na sua casa. Você agora vai ter a oportunidade de orar e se entregar a Deus. Pedir perdão a Deus se for necessário e liberar perdão se for necessário. Ore pela sua família, clame pela sua família. Derrama o seu coração na presença do Senhor. Senhor Deus, no nome de Jesus, por esta causa, Senhor, nós nos colocamos de joelhos, Senhor, que é a família. Nós nos humilhamos, Senhor, e queremos te pedir perdão, Pai. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes pecamos. E eu quero te pedir perdão como igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus, pelo pecado da indiferença, de não fazermos conforme a tua palavra, Senhor, de acordo com os teus mandamentos. Nós, Senhor Deus, nesta noite te pedimos perdão, Senhor, e reconhecemos que pecamos, que muitas vezes, Senhor, ignoramos os nossos filhos, que muitas vezes, Senhor Deus, não agimos com a vara como deveríamos ter feito, Senhor. E agora eu te clamo, Deus, para que eu seja, Senhor, e aqueles que são pais, aqueles que se tornaram avós como eu, que eu possa agir também, Senhor, e ensinar, Senhor, o meu neto. Eu quero te pedir perdão, Senhor Deus, porque muitas mulheres fizeram aborto, não deixaram, Senhor Deus, esta criança ter uma família, e um sangue foi derramado, e eu quero te pedir perdão, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que a mulher será abençoada como uma videira frutífera ao lado da sua casa, os filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Senhor Deus, nós nos levantamos nesta noite, rompendo, Senhor Deus, com todo o mal. Restaura, Senhor, a família, Deus.
Em nome de Jesus, no Brasil, dentro desta nação, Senhor, nós nos humilhamos e por esta causa, Senhor Deus, nós estamos de joelho, nos arrependendo, Senhor. Levanta homens e mulheres, Pai, que reconheçam em Ti todo o caminho para ensinar os seus filhos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Ore ao Senhor agora comigo, dizendo: Senhor meu Deus, o milagre o Senhor já fez, lá na cruz do Calvário. O Senhor liberou o perdão, Senhor, e eu quero experimentar esse perdão. Eu recebo perdão para os meus pecados, mas eu decido hoje, Senhor, perdoar a minha família, aos que me ofenderam, aos que me magoaram, aos que me feriram, a esposa, o marido, os filhos, os pais, aos amigos, à igreja e até aos inimigos, meu Deus. Eu declaro o teu perdão, porque eu entendo, Senhor, que esta é a tua vontade, Senhor, que eu seja livre. E hoje, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque Satanás perdeu as vantagens que ele havia adquirido na minha alma, porque eu, pela fé, em obediência, eu declaro o perdão a todos quantos me feriram, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. A palavra da semana que vem é muito tremenda. Ontem eu já tinha preparado essa palavra na quarta, quinta-feira. Ontem Deus me levou a meditar sobre um tema extraordinário. Preparei a mensagem ontem à noite. Eu falei: qual que eu prego primeiro? O Espírito falou: vai com calma, essa é a segunda mensagem. Então você não pode perder. Durante essas 6 semanas eu creio que Deus vai fazer um milagre na tua casa. Vai salvar pessoas que não estão salvas, vai quebrar cadeias que estão impedindo que flua a paz do Senhor na sua casa, na sua família, amém? Se você está vivendo bem, mas conhece alguém que não esteja, você pode fazer essa campanha por essa pessoa. Talvez seja parte de uma família mais distante, talvez seja um amigo. Deus pode operar através da tua vida. Deus quer ouvir da sua igreja o clamor pelas famílias. Por isso, pela família, de joelhos.